Boa noite, meus amados irmãos, amadas irmãs. É uma grande alegria estar aqui no estado do Rio para ter comunhão com vocês. Juntos desfrutamos do Senhor. E quem está aqui é o seu irmão Miguel, certo? Estamos aqui para servir, estamos aqui para caminhar juntos, para a glória de Deus. Nós estamos vivendo um novo momento diante de Deus. E nós precisamos compreender que se Deus permitiu que tantas coisas acontecessem, Ele tinha o seu propósito. Precisamos perceber que Ele permitiu que essas coisas acontecessem porque Ele deseja dar a nós um novo início. Amém. Precisamos conhecer o coração de Deus. Toda vez quando Deus não consegue avançar no meio do seu povo, Ele então proporciona um novo início, porque nosso Deus vai cumprir a sua vontade e o seu propósito. E se hoje nós estamos aqui nesse novo começo, é porque Deus está dando uma oportunidade para você e para mim. A questão que Deus precisa saber é se Ele pode ou não contar com você para esse novo início. Se estamos ou não dispostos diante do Senhor a fazer com que o Senhor sempre desejou possa se cumprir nessa terra. Se nós amamos o Senhor, amamos a sua palavra, nós precisamos tomar as coisas de Deus de uma maneira séria. Tomar Deus de uma maneira séria. E precisamos jogar fora nossos conceitos caídos. Tendo comunhão com vários irmãos e várias irmãs em diversos lugares, eu ouvi alguns irmãos e irmãs falarem o seguinte: as coisas de Deus são muito elevadas, isso não é para mim, isso é somente para aqueles que são mais maduros, são mais fortes, essas coisas não são para mim. É isso que a Bíblia ensina? Deus está dizendo assim, sabe, a Bíblia tem parte que é para você, tem parte que não é para você. Você acredita que Deus vai falar assim para você? Não. A Bíblia é para você? Amém. Tem certeza? Sim. É isso aí que nós precisamos. Senhor, se você quer, eu quero. Amém. Se você quer dar para mim, eu quero. Amém. Mas eu não quero ficar do jeito que eu estou. Amém. Eu sei que o novo começo é difícil. Porque em vários lugares parece que tudo se foi, né? Só restou uma família, só restou poucos irmãos. E nessa noite, na introdução dessa comunhão que teremos nesses vários dias, nós vamos ver como que Deus inicia as coisas, para que você saiba e eu saiba. Como é que a Bíblia começa? Começa com uma visão maravilhosa do paraíso, do poder de Deus, uma visão tremenda dos céus. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra.
A terra, porém, era, ou se não, tornou-se sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Como é que a Bíblia começa? Mostrando uma situação de as coisas sem forma, vazia, trevas, caos. É assim que a Bíblia começa. Como é que a Bíblia termina? Nova Jerusalém. Amém. Querido irmão, querida irmã, por pior que seja a sua condição ou a condição na sua cidade, a condição sua é melhor do que esse versículo 2 de Gênesis 1, que mostra trevas, caos, vazio e tudo sem forma. Não é verdade? É isso que nós precisamos. Nós queremos é olhar para esse caos, para essa treva, para esse vazio. Não. O que nós precisamos ver é que nesse versículo 2 diz que no meio dessa situação, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Amém. Está difícil a situação? Está confusa a situação? Está negra a situação? As coisas estão assim, sem forma? Parece que está tudo vazio? Lembre-se, o Espírito de Deus está pairando. Amém. Por quê? Porque Deus não desiste. Amém. Eu quero fazer uma pergunta. Deus diz assim: eu desisti da cidade onde você mora. Você acredita nisso? Não. Deus desistiu? Não. Segunda pergunta: você desistiu? Eu conheço muitos que desistiram. Quando surgiu o caos, virou trevas, as coisas ficaram sem forma, as coisas ficaram vazias, vários desistiram. Deus desistiu? Não. Você desistiu? Não. Você tem que responder a Deus. Por que o Espírito estava pairando? Porque Deus quer um novo começo. Não é isso? Então nós vamos ver isso por toda a Bíblia. Toda vez que Deus quer começar algo, começa pelo Espírito. E por meio da sua palavra. Por quê? O Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e aí no versículo 3, no início, diz assim: disse Deus. Daí Deus começa a falar, a palavra começa a entrar em ação. O Espírito paira e a palavra entra em ação. Daí tem o começo. Querido irmão, querida irmã, o começo, o início, onde nós estamos, tem que ser pelo Espírito e pela palavra. É por meio de você? Não. É por meio do Espírito, por meio da palavra, usando você. Eu creio que só esses 3 primeiros versículos nós já começamos a ter esperança. Amém. Não porque nós tenhamos poder ou capacidade, mas porque o Espírito de Deus está pairando e Deus está falando. Amém. Você vai desistir da sua cidade?
nós estamos tendo comunhão aqui no Rio, é para isso. Que todos possam falar: eu não vou desistir, porque Deus não desistiu. Há esperança porque o Espírito está pairando e porque Deus está falando. Irmãos, nós temos um desejo que através dessa comunhão o Senhor abra os céus para nós, você possa ver o grande trabalho que Deus deseja fazer em você e na sua cidade. Pode ser que agora tenha trevas, pode ser que agora não tenha forma, pode ser que agora as coisas parecem estar no vazio, no caos, mas Deus age. Amém? Nós vamos dar algumas pinceladas para ver o que Deus está fazendo e como Deus quer fazer. Então, olha só, esse é o princípio que temos em Gênesis. E aí, Deus então, na palavra, à medida que avança, nós vemos o povo de Deus escravizado no Egito. Deus desistiu desse povo? Não. Deus, com o seu grande poder, libertou esse povo. Não é a nossa história? Deus desistiu de nós? Ele, com seu grande poder, quer libertar a cada um de nós. Nenhum de nós nessa noite deve ter o conceito: estou preso, não consigo. O Senhor veio para nos libertar. Simplesmente nos libertar, não, Ele nos libertou para nos levar para um destino, para nos levar para a boa terra, para nos levar para o reino. E aí nós vamos ver Êxodo capítulo 13, versículo 21, que diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então nós vamos ver, Deus, com seu grande poder, liberta o seu povo e conduz o seu povo. Então, quando Deus começa, Ele nos liberta e agora Ele quer nos conduzir. Uma grande pergunta é, desde mais ou menos 2 anos atrás, quando os irmãos começaram a ter essa nova experiência, a grande pergunta era: para onde vamos? Porque não é uma questão de sair de uma situação. A Bíblia não revela uma questão simplesmente de sair, mas se você sai de algo é para entrar. Sai da carne para entrar no Espírito. Sai de Adão para entrar em Cristo. Não é sair e ficar andando por aí. O Senhor sempre quer nos levar para o destino. Irmão, se Ele libertou você, sua família, um grupo de irmãos, é porque Ele quer nos conduzir. E nós sabemos aqui que, pela tipificação, a nuvem significa o Espírito e o fogo significa a palavra de Deus. Sobre a questão da nuvem ser o Espírito, nós vamos ver 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 e 2.
E diz em tipologia, diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então, é nessa tipificação ser baseado na questão do Espírito e baseado nas águas, não é isso? Então, você pode ver que e também em Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, significa o quê? Significa que Deus agora quer nos conduzir por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito. Então, as experiências que Deus quer dar para nós é Ele vir e nos restaurar, como em Gênesis 1. Segunda grande experiência, aprendermos a ser guiados pela palavra e pelo Espírito. Assim como esse versículo de Êxodo 13, versículo 21 fala: de dia a coluna de nuvem guia, à noite a coluna de fogo, para que caminhassem de dia e de noite. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, Deus nos chamou para nós caminharmos, agora avançarmos de dia e de noite. Quando a situação está boa, a luz está clara, o Espírito nos dirigindo, caminhamos. Mas quando chega a noite, parece que as coisas estão escuras. Aleluia, porque temos a palavra como coluna de fogo nos conduzindo. Situação boa, nós caminhamos. Situação ruim, nós paramos? Não. O que a palavra diz? Caminhamos de dia e de noite. Irmão, irmã, você quer experimentar isso? Deus está dando a chance para nós experimentarmos isso. A liderança de Deus por meio da palavra e por meio do Espírito. Você sabe seguir o Espírito? Você sabe? Você sabe seguir a palavra? Você sabe que essas duas colunas tipificam o próprio Deus. Por quê? João 4,24 diz: Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. João 1,1 diz: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O próprio Deus quer nos dirigir. E essa é a grande experiência que todos nós, neste novo começo, estamos tendo. Não temos mais homens para nos dirigir. Nós temos Deus nos dirigindo. Amém. E nós estamos aprendendo isso. E aí, sabendo que o Espírito nos guia, e precisamos perceber o seguinte: Êxodo 14, versículo 19 e 20 diz assim: então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles,
e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. O Senhor vai à nossa frente. Amém. E o Senhor também vai atrás de nós. Amém. O inimigo nos persegue, mas o Senhor está atrás de nós, nos guardando. Você quer desistir? Agora, então você pode ver situação de caos, o Espírito vem e restaura. Situação de cativeiro, poder de Deus liberta e o Espírito conduz. O Espírito e a palavra conduz. Na questão do caos do início, o Espírito paira e Deus fala. Tá certo? Agora, vamos ver sobre a questão de edificação. Deus mostrou para Moisés o modelo do monte. Uma visão sobre como deveria ser o tabernáculo. Mas acontece que essa visão tinha que se tornar realidade, não é isso? O tabernáculo tinha que se tornar realidade, porque não era somente uma visão, um modelo, não é um modelo impossível de se tornar real na terra. Aquele modelo do monte era um modelo para existir na terra, não era um modelo para existir nos céus. Compreenderam, irmãos? E agora, como vai se tornar real nessa terra? Nós não temos uma visão celestial? Cristo é a igreja? Edificação, tabernáculo, não é isso? Nossa visão é uma visão que é para existir somente nos céus? Não é uma visão que tem que se tornar real nessa terra? Agora, como vai se tornar real? Êxodo 35, versículos 30 e 31. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Versículos 34 e 35. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim, linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Isso mostra o quê? Isso mostra que é pelo Espírito de Deus que nós recebemos habilidade para que aquelas coisas mostradas no modelo do monte se tornassem realidade. Amado irmão, é o Espírito que vai dar habilidade para cada um de vocês, para que aquele modelo do monte seja real nessa terra. Deus quer usar você por meio do seu Espírito. Então, creio, irmãos, que vocês estão começando a perceber algo. Deus quer começar algo na minha cidade, e não é minha capacidade, é o Espírito dele
que vai fazer tudo e vai nos capacitar. Amém. Não é assim? E mesmo sobre as coisas ligadas à edificação, a construção do templo também foi um novo início de Deus nessa terra. Tivemos o tabernáculo e também agora nós temos também o templo. Tivemos também o templo. E de onde veio o modelo desse templo? 1 Crônicas 28, versículo 12, diz assim: da mesma forma, eu vou ler na versão King James atualizada, porque é uma versão que toca esse versículo com mais detalhes do que a Almeida atualizada. Diz assim: da mesma forma, deu-lhe o modelo de tudo que o Espírito de Deus havia falado em seu coração sobre os pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros da casa de Deus e dos depósitos das ofertas sagradas. Então, o modelo que foi dado foi por meio do Espírito de Deus. Não é o seu modelo, não é meu modelo. O grande problema é que quando nós queremos usar o nosso modelo, aí o negócio não adianta, não vai à frente. Agora nós vamos para o Novo Testamento. No Velho Testamento as coisas eram sombras. No Novo Testamento nós temos a realidade. A realidade é a verdade. E a maior realidade no Novo Testamento é a pessoa do Senhor Jesus. Amém. Mas olha, vamos ver o Espírito Santo e a pessoa do Senhor Jesus. A vinda do Senhor ao mundo foi pelo Espírito Santo. Amém. Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O Senhor Jesus nasceu foi pela obra do Espírito Santo, correto? O que nós queremos mostrar nessa noite, né, nessa breve introdução, irmãos, é o seguinte: negócio é pelo Espírito. Amém. É uma revelação que você precisa ter e que eu preciso ter. Olha, vamos ver na própria vida do Senhor Jesus. Então, ele nasceu pela obra do Espírito Santo. Quando ele chegou com 30 anos de idade, ele iria agora começar seu ministério. Daí ele teve a sua inauguração, né, o começo da questão do seu ministério, através do seu batismo. Mateus 3, 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você vê? O Senhor foi ungido pelo Espírito de Deus. Atos 10, 38. Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo,
porque Deus era com ele. Então você pode ver, o Senhor Jesus fez as coisas nessa terra porque foi ungido pelo Espírito. Se o Senhor Jesus foi assim, quanto mais nós. Agora a grande pergunta é: você quer ou não quer deixar o Espírito Santo encher você? Amém. Você quer ou não quer que o Espírito Santo use você? Amém. Você entende porque Deus está dando para nós esse novo começo? Amém. Porque Ele quer usar você. Você pode ver, né, também em Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você vê, a vida toda o Senhor Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito. Amém. Se o Senhor Jesus foi conduzido pelo Espírito, ungido pelo Espírito para fazer a obra de Deus, Deus quer dar também para você essa experiência. Amém. Você vai dizer nossa experiência para o outro? Hein? É para quem essa experiência? Amém. Exato. É para você e para mim. Amém. Daí nós vemos que o Senhor Jesus, ele não somente nasceu do Espírito, realizou a sua obra pelo Espírito, ele foi à cruz e morreu também debaixo da condição do Espírito. Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O Senhor, pelo Espírito, ele se ofereceu na cruz. Nasceu, viveu, morreu pelo Espírito. E ressuscitou pelo Espírito. Romanos 8,11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo dentre os mortos esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém. Aleluia. Não é maravilhoso? Amém. Graças a Deus. E agora, isso foi o Senhor Jesus. E agora, nós vamos entrar no livro de Atos, dentro dessa mesma visão. Lembra, tudo que nós vimos até agora, desde Gênesis, vemos Deus tendo um novo início, é pelo Espírito. Correto? Amém. E agora chegou a vez da igreja. Aleluia. Atos. Chegou a nossa vez. Amém. Não sei se você sabe, no Novo Testamento, essa palavra Espírito Santo é mostrado está em 91 versículos. 91 versículos. No livro de Atos, menciona-se o Espírito Santo 41 vezes. Então a ênfase do livro de Atos está onde? No Espírito Santo. E o grande novo início é a nova criação, a igreja.
então você consegue ver a importância do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero fazer a seguinte pergunta, querido irmão, querida irmã: você dá ou não valor ao Espírito Santo, como a Bíblia dá? Na sua experiência, no seu viver, no meu viver, o quanto nós dependemos do Espírito Santo. Irmãos, pode ser que você diga assim: eu não dei valor até hoje. Por isso que Deus quer um novo começo, porque quer que agora você dê o valor. Amém. O grande problema ao longo da história da igreja é que, ou ao longo da história do povo de Deus, é que todas as vezes que o Espírito começa a fazer algo, porque Deus quer fazer algo novo, com o tempo nós transformamos a obra do Espírito em obra do homem. Nós só temos a obra do Espírito se damos liberdade para o Espírito. Nós só temos a obra do Espírito se nós obedecemos o Espírito, se nós nos submetemos ao Espírito. O grande problema é que quando nós, pelo fato de conhecermos, nós temos uma atitude que é o seguinte: agora eu já sei, agora eu não preciso mais do Espírito, porque eu já sei. Porque agora eu posso. Irmãos, vocês querem repetir esse mesmo erro? Nós estamos aqui nessa comunhão porque Deus quer um novo começo no estado do Rio por meio do Espírito na vida de cada um de vocês. Você vai dar ou não chance para o Espírito trabalhar? Como nós falamos, Espírito Santo é mencionado 91 vezes no Novo Testamento, 41 vezes no livro de Atos. O que nós vamos fazer agora? Porque não tem jeito da gente comentar, nós vamos fazer comentário dessas 41 vezes. Para aplicar isso na nossa experiência. Mas isso vai levar, daí muito tempo, vai ficar muito tarde no dia de hoje. Então eu vou falar só até aqui e amanhã de manhã nós continuamos, tá bem? Eu creio que o que eu já falei do Espírito, já desde o início da comunhão até agora, já é suficiente para você ganhar uma visão. E produzir algo no seu interior. Amém? Amém?